Erros comuns de professores de EBD. O professor ele deve aprender com os seus erros e também deve aprender com os erros dos outros. Não é nada, não é anormal, não é nada de outro mundo você errar, muito pelo contrário, nós somos humanos e nós somos aprendizes. Aprendizes aprendem errando, aprendem fazendo, aprendem observando. Então, assim, não tenha medo de errar, tá? Não tenha medo de errar. Não se culpe por errar. Agora, aprenda com o erro. Tire lições. Tire lições preciosas com os erros. Alguém já falou certa vez que é muito melhor aprender com os erros dos outros. Sim, é bem verdade que é melhor a gente aprender com os erros dos outros, mas nem sempre isso é possível. Então, aprenda com os seus e com os dos outros. Aprenda com todos os erros possíveis. Onde você encontrar possibilidades, aprenda, tire lições e leve para a sua vida. Vamos lá. Começando o nosso bate-papo. Quando eu olho para trás, eu percebo alguns erros que eu cometi. Eu percebo algumas estratégias erradas que eu utilizei. Na verdade, percebo até momentos em que nem estratégias eu utilizei, nem planejamentos eu utilizei. Outras pessoas que estão à minha volta, que me aconselham, fala: "Cara, não faz isso não, porque eu já fiz e não funcionou". Quando eu comecei a ministrar na escola bíblica, muitos conselhos de homens experientes chegaram até mim. E claro que esses conselhos me ajudaram a não tomar uma decisão errada. Ou, quando tomava a decisão errada, eu tentava corrigir para não errar mais. Homens e mulheres erraram na minha frente, diante de mim. Homens e mulheres erraram em outro espaço, mas me ensinaram com os seus próprios erros e me orientaram para que eu não pudesse cair. Eu errei muito e trago para vocês vários pontos de erros, né, de tensão, onde eu consegui extrair verdadeiras e poderosas lições. E você? Consegue se lembrar de alguns erros que você cometeu nesse ministério de educação cristã? Você consegue perceber erros que causaram algum dano, mas que você, a partir dele, você não errou mais? Você consegue compartilhar com a gente isso? Se por acaso Se por acaso você tivesse que fazer de novo, você percebe: "Ah, errei nisso". Aí se você tivesse que fazer novamente, ou então se você tivesse que aconselhar alguém, qual é o conselho que você daria? Tipo assim: "Poxa, esse ponto aqui eu errei e errei feio. Eu gostaria de fazer novamente para poder corrigir, para não errar, para que esse momento tenha sido apagado", tá. Ou então, já que não pode voltar atrás, qual o conselho que você daria para alguém que está começando agora? Um erro tão grande que você cometeu que você sabe que é importante que essa pessoa perceba, observe o mais rápido possível. Aqui estão alguns erros comuns na escola bíblica. Aqui está no escola bíblica, né? Mas é na escola bíblica. Algumas lições que eu aprendi com os meus próprios erros, outras que eu aprendi com erros dos outros. Deixa eu começar. Primeiro erro: recusar ajuda quando se precisa. Geralmente, quando nós começamos, com pouca idade, ou neófito, com pouca idade, ou com pouca idade na fé, a gente tem a tendência de achar que já sabe de um monte de coisas. E quando a gente assume uma responsabilidade, então, líderes, professores,
têm a tendência de não pedir ajuda, achando que já sabem de tudo, achando que não pode mostrar esse ponto flexível ou esse ponto frágil. O primeiro erro fundamental, que, se não resolvido, vai levar ao fracasso, é recusar ajuda quando se precisa. A dica é: está precisando de ajuda? Seja para lidar com alguns alunos mais temperamentais, difíceis, com dificuldade de aprendizagem, está com dificuldade para lidar com os pais, com a família, está com dificuldade com algum professor, está com dificuldade com a didática, então pede ajuda. Não fica alimentando para si, não fica trazendo só para si esse peso. A responsabilidade que você assumiu também depende do apoio que você recebe dos outros ou do grito de socorro que você dá. Então, o primeiro erro é recusar ajuda quando se precisa. Ou seja, se você precisa de ajuda, para não cometer o erro grave, peça ajuda. SOS, socorro. Pastor, líderes, coordenador, me ajudem. O segundo erro é não planejar as aulas. Eu já contei a minha história, que a minha primeira aula foi completamente sem planejamento. E eu achava que estava bem planejado. Por quê? Porque eu passei a semana estudando, porque eu lia a revista, porque eu lia os textos bíblicos. E na minha cabeça isso era o suficiente. Quando eu ia ministrar a aula, eu lia a revista e fazia as minhas ponderações. Eu descobri que os meus alunos estavam cheios de informações da revista, da Bíblia e do comentário do professor. Mas não obrigatoriamente estavam aprendendo. Não obrigatoriamente estavam com suas vidas transformadas. Por quê? Porque eu não conseguia planejar as minhas aulas até que eu pedi socorro. Eu gritei por SOS. Me ensinaram a planejar minhas aulas. Eu estudei como eu desenvolver as minhas lições e as coisas começaram a acontecer de forma positiva, a ponto de professores, pastores, teólogos saírem daquela sala de aula. Portanto, é fundamental você planejar as suas lições. Desculpa, pastor, a de domingo é? Sim, claro. A sua própria lição precisa de um planejamento, mas não somente a próxima aula. Organize, estruture a sua aula de domingo, as suas aulas do mês, as suas aulas do trimestre, porque você já tem o tema. Então vai procurando organizar. Antes de começar o trimestre, já lê toda a revista, já vai pontuando o que você pode utilizar, onde você vai conseguir encontrar. E no dia a dia, no decorrer dos 3 meses, você vai encontrar ilustrações no dia a dia, gente. Ok? Então planeja as aulas. Não planejar é um segundo erro grave. Terceiro, presta atenção nesse ponto aqui. Olha aqui, ó. O ponto 3. Olha o ponto 3. Sacrificar seu tempo, tempo pessoal, tempo devocional, tempo com Jesus. Você sacrifica, sabe para quê? Para trabalhar para Jesus. Você não entendeu errado. Presta atenção aqui. Um erro muito grave de nós, enquanto professores, é tirar o tempo, sacrificar o tempo, diminuir o tempo de oração, de devocional, de intimidade com Deus, de conversa pessoal com Jesus para trabalhar para Jesus. Muitas vezes nós colocamos o serviço à frente do relacionamento. Anota isso aí, por favor.
Anota isso aí para o teu crescimento. Nunca coloque o serviço à frente do relacionamento. Ou seja, servir a Jesus, à igreja, aos irmãos é fundamental. Mas de nada vai adiantar se a minha intimidade com Jesus não está em dias. Se o meu relacionamento com Deus não está em dias. Eu posso utilizar um super exemplo aqui. Marta e Maria. A Marta servia com todo zelo, com toda dedicação, a ponto de falar: Ei, Jesus, para a tua conversa aí. Tu não tá vendo que a Maria não tá fazendo nada, não? Manda que ela venha me ajudar, que eu tô aqui fazendo comida para vocês, arrumando a casa para vocês, deixando tudo prontinho. Eu nem sabia que vocês iam chegar por aqui, 13, 14 pessoas, e eu tô fazendo as coisas tudo sozinho. Jesus fala: Marta, Marta, essas muitas coisas aí tá te consumindo, mulher. A Maria escolheu a melhor parte. A coisa mais importante é estar aprendendo, é estar aos meus pés, é estar adorando. Só abrir um parênteses bem rápido aqui nessa fala. O que Jesus está dizendo é que não é que o serviço não seja importante. É importante. Eu, enquanto igreja, tenho que servir. O próprio Senhor Jesus fala o seguinte: eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Eu, enquanto discípulo de Jesus, o mestre por excelência, também não vim para ser servido. Eu vim para servir. Então, o que Marta fez não foi errado. O serviço é importante. O problema é que Marta se orgulhou do seu serviço, se exaltou em seu serviço. Ah, eu louvo, eu prego, eu arrumo a igreja, eu limpo o banheiro, eu dou aula na sala A, na sala B, eu coordeno, eu não aguento mais porque eu faço tudo. Muitas vezes, esse grito não é um pedido de ajuda. Esse grito é o louvor de um coração orgulhoso. O problema de Marta não era o serviço. O problema de Marta é que ela colocou o serviço como um ídolo, acima da adoração ao Deus Todo-Poderoso. Marta, Marta acertou em servir, errou em adorar o serviço. Maria acertou em adorar a Deus, mesmo sabendo que tinha muito serviço para fazer e faria, como fez ao longo da sua história. Ok? Então não sacrifique o seu tempo com Deus, pensando em trabalhar para Deus. O seu tempo de intimidade devocional com Jesus não pode ser sacrificado, superado, afastado por nada. Nada, absolutamente nada. Esteja com Jesus constantemente, independente de qualquer coisa. 3, 4 agora. Sabe qual é um quarto erro perigoso, grave? É celebrar apenas as coisas espetaculares. Glória a Deus, Senhor, que nós temos 150 alunos na escola bíblica. Glória a Deus, Senhor, que nós já temos aí 15 professores para formar uma equipe bênção. Glória a Deus, Senhor, que nós temos aí todas as salas equipadas com os melhores recursos, inclusive com cadeira e mesa. De fato, é motivo de louvor a Deus tudo isso. De fato. Nós precisamos glorificar ao Eterno por tudo isso. Porque isso são coisas extraordinárias, fantásticas, espetaculares. Pouquíssimas igrejas têm isso. Mas e quando chega um aluno novo na tua sala? Tu glorifica a Deus também? Pastor, eu tenho 4 alunos.
Só que nesse domingo veio mais um. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, nossa igreja é pequenininha, mas nós conseguimos encontrar na garagem da casa do irmão um espaço para a gente receber os adolescentes. Glória a Jesus por isso. São conquistas. E conquistas precisam ser celebradas. Pastor, depois de um ano na minha igreja vai batizar 3 pessoas. Glória a Deus. Por que não batizou em um ano? Aí é outra história. Mas se hoje você tem 3 para discipular, para orientar e para batizar nas águas, glorifica o nome do Senhor. São mais 3 pessoas que o evangelho transforma, que o reino de Deus resgata. Não, eu só quero glorificar quando as coisas forem gigantes. De novo, o teu coração idólatra atrapalhando o desenvolvimento da educação cristã. Não basta ter números se não tiver um coração contrito e quebrantado. Não basta ter salas e mais salas, professores e mais professores, equipamentos e recursos, se o objetivo não é a glorificação do nome santo de Jesus e a transformação dos estudantes. Portanto, se você quer continuar errando, celebra só quando as coisas gigantescas acontecerem. Agora, se você quer ver algo novo na sua escola bíblica, glorifica a Deus pelas pequenas coisas. O quinto erro, mais um erro extraordinário. Fingir que tudo é incrível. Diferente do celebrar só as grandes coisas, celebrar só as conquistas espetaculares, diferente disso, e tão grave quanto, é você fingir que tudo é incrível. Ah, essa aula que eu dei foi maravilhoso, foi incrível, foi extraordinário, foi tremendo demais, foi grande demais. A ponto de eu não precisar mais me preparar muito, porque eu já alcancei o nível top. Para que me preparar tanto assim? Eu vou fazer umas 3 ou 4 lições, vou orar ali uns 5 minutinhos e pronto, já estou pronto. Minha sala já está funcionando, meus alunos já estão bacana. Que bom que as coisas já estão acontecendo. Mas não esqueça que foi o Senhor que fez isso. E como diria o salmista, é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. É incrível porque Ele tem transformado vidas. Agora, eu não posso me acomodar. Eu tenho que perceber que existem motivos para melhorias. Ou não? Será que existe realmente um EBD, uma escola bíblica perfeita a ponto de nada precisar ser feito? Né? Claro que não, gente. Eu sempre preciso melhorar a minha dicção, o preparo dos meus professores, o alcance dos meus alunos, as famílias sendo restauradas, os membros participando cada vez mais, conversão dentro da escola bíblica, enfim. Nunca finja que está tudo incrível, meu Deus, que maravilha e tal. Não. Sempre é possível melhorar. Então não te acomodas. E o sexto erro é não perguntar quando tiver dúvidas. Não perguntar quando tiver dúvidas. Parece com o primeiro erro, mas é diferente. Eu vou explicar o porquê. Quando nós estamos começando, geralmente quando estamos começando, nós temos um certo receio em perguntar por achar algo muito óbvio. E eu fui assim. Durante muito tempo eu fui assim. Eu ficava louco com dúvida, mas eu não tinha coragem de perguntar porque, poxa, e se for um negócio tão óbvio, tão simples? O que é que vão pensar de mim? Eu sou um professor.
Vamos pensar o quê? E eu ficava, tomara que seja a dúvida de alguém para que alguém pergunte também. Tomara que alguém tenha essa mesma dúvida. E ficava orando, Senhor. Por conta disso, eu perdi muitas coisas. Por conta desse não perguntar quando eu tinha dúvidas, eu deixei de aprender ou retardei algum aprendizado ao longo do caminho. Então, quando você tiver uma dúvida, não hesita, pergunta. Não fica como eu ficava, desesperado, querendo saber, mas sem coragem de perguntar. Pergunta, porque ninguém nasceu sabendo de tudo. Eu me lembro que logo no início da minha fé, ainda não era professor, mas logo no começo mesmo, alguém chegou para mim e falou: "Meu irmão, tu já viu a história do José?" Aí eu, cara, José, já. Eu vim de família católica, minha avó, meu avô era o ministro da Eucaristia e tal, e sempre tinha lá no presépio de Natal, né, a Maria, o José, Jesus e tal. Aí o cara, sim, é o pai de Jesus. Ele, não, irmão, tô falando José do Egito. Cri, cri. Quem é José do Egito? Cri, cri, cri. Ficou naquela, não sei, cara, não sei. Tô chegando na igreja agora. Aí eu falei, ah, tá, tudo bem, é verdade. E fiquei um monte de tempo sem saber quem é José do Egito. Até que cheguei na escola bíblica e descobri a história de José do Egito, a história de Davi, a história de Sansão, e comecei a aprender todas essas histórias. Então, um erro perigosíssimo, vivenciado na pele por este que vos fala, não perguntar quando tiver dúvidas. Pergunte. Quer aprender mais? Pergunte. Pergunte sem medo, pergunte sem dó. Pergunte. Depois disso, quando eu comecei a ensinar e a pregar, eu falei, cara, quer saber? Eu não sabia a história de José, por mais óbvia que ela fosse. Que foi que eu decidi? Vou começar a pregar sobre os textos óbvios, conhecidos. Sabe o que acontece? Muitos de nós, pastores, pregadores e até professores, a gente pensa o seguinte: ah, não vou pregar Davi, não vou pregar Jacó, não vou pregar José, porque todo mundo já conhece. Então deixa eu inventar aqui um texto mais interessante, mais legalzinho, que ninguém nunca viu. Primeiro que toda a Bíblia já foi pregada e toda a Bíblia já tem coisas extraordinárias para contar. Segundo, nem todo mundo que chegou na igreja ouviu as histórias óbvias. Nem todo mundo, pessoal. Comecei a pregar sobre esses camaradas e a minha surpresa é que muitas pessoas não conheciam essas histórias. Sabe por quê? Porque eu, enquanto pastor e pregador e professor, até aquele momento, não pregava porque era óbvio demais. Todo mundo já conhece, para que eu vou pregar? Mas o Espírito Santo de Deus pega aquela palavra, ainda que muito conhecida, e fala a um coração específico, da forma que ele quer. Tem dúvida? Pergunta. Ah, mas é uma dúvida boba. Pergunta. Ah, mas é óbvia. Pergunta. Ah, mas todo mundo já sabe. Mas você não. Então pergunta. Então pergunta. Gente, finalizando aqui esses 6 erros crassos, graves, comuns inclusive de muitos professores de escola bíblica, eu pergunto: essas são essas são algumas dúvidas ou algumas são alguns erros, alguns pontos de tensão que alguém aprendeu ao longo da jornada. Eu aprendi com os meus e com os outros. Você, por acaso, poderia compartilhar o que você aprendeu com os erros dos outros? Deixa nos comentários aí. Ah, alguém me ensinou errando, né? Alguém errou e eu trouxe para mim esse probleminha aqui. Isso realmente me ensinou assim, assim, assim. Deixa nos comentários aí. Algum erro que você aprendeu
com os outros. Não é errar, tá? Você tirou lição preciosas com o erro dos outros. Outra coisa, compartilha com a gente também. Compartilha isso, né? Quais foram as lições que você aprendeu. Também compartilha com a gente alguns dos seus maiores erros. Aquilo que você cometeu ao longo da jornada, ou de repente ainda está cometendo, e, sei lá, a Semana EBD memorável, o CONAEB, te despertou para revelar, te mostrar esse erro no seu ministério. Compartilha aí algo que você já cometeu, algum erro crasso que você já cometeu, mas que tirou lições e aprendeu, não erra mais, ou que você até então estava errando e descobriu que não é por aí e já está corrigindo, tirando lições. Compartilha com a gente aí nos grupos, no chat aí, tá bom? Eu quero compreender, eu quero entender aí a tua verdade também. Então, eu finalizo aqui dizendo que estamos à inteira disposição de todos vocês. Como, pastor? Escola Bíblica Memorável @gmail.com é o nosso e-mail oficial. Escola Bíblica Memorável @gmail.com. Também estamos aqui no YouTube com lives constantes. Toda terça-feira, 11 horas da manhã, é fato, estamos aqui. E quando der, a gente também aparece. Por exemplo, amanhã vai ter live, quinta-feira vai ter live, 11 horas da manhã. E já tem os temas também. Top, top, top. YouTube é @Escola Bíblica Memorável, tá? Também tem um arroba no YouTube. Então, @Escola Bíblica Memorável. E no Instagram, aqui a turma do Instagram, @Escola Bíblica Memorável.